milhões. 88,10 milhões. É o primeiro da Série A em valor de elenco. E seu jogador mais valioso é o Vinícius Júnior. Euros, né? Isso. Se o Hoffmann estivesse aqui... ele já ia calcular, ia pegar aqui... Eu tenho que pegar aqui a mensagem que eu recebo aqui de uma corretora aqui, que você me manda de manhã quando tá valendo. Aí a gente faz a conta. Botafogo, 27,8. Jogador mais valioso é o Gatito. Então a gente tem uma diferença, é a maior diferença entre os 12 grandes. Tá? Os 12 principais clubes aí do futebol brasileiro, é a maior diferença. Tanto é que o Botafogo não está nem entre os 12, né? Tá? É o 13º. Então são 60,3 milhões de euros a diferença entre Flamengo e Botafogo. A gente está falando agora há pouco que a diferença não é essa, né, entre Palmeiras e Santos, mas a gente estava falando que nos 3 confrontos essa diferença não entrou em campo. Os confrontos entre Flamengo e Botafogo, essa diferença também não entrou em campo, hein? Olha que o Flamengo venceu, teve o chororô do Vinícius Júnior que a gente vai mostrar daqui a pouco, vai relembrar, né? Mas uma vitória de 1-0 no último jogo, com aquele gol do Rodolfo, muito contestado, a arbitragem errou ali, placares mais apertados e uma diferença que a gente não viu nos confrontos nesse Campeonato Carioca, Mário Marra. Eu tô com medo de falar a coisa mais óbvia do mundo, que é a questão do clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa? No clássico existe uma tendência das coisas ficarem mais ou menos no mesmo nível, né? Agora, a diferença econômica é muito grande, né? Muito grande. E aí, assim, a diferença também o Botafogo começou o ano com uma ideia de treinador, trocou, veio um outro. Então, era para ter mais a diferença. O Santos, pelo menos, começou com o mesmo treinador, ex-Botafogo. Mas o Botafogo tinha uma ideia, mudou, aí vem traz o outro. Era para ter mais diferença. A sensação que eu tenho é que o limite do Flamengo está lá em cima. Mas ele não chegou nesse limite. Não chegou. O limite do Botafogo está logo aqui. Essa é uma sensação que eu tenho. O Botafogo joga, assim, temos que jogar tudo, não dá para economizar nada. E o Flamengo ainda não. Não sou dono da verdade. Sim, sim. Detalhe aqui, Rafa, pelo menos pelo treino de ontem, inclusive fechado, e tá descobriram lá, pegaram informação. Saíram Rodinei, René e Everton Ribeiro. Carpegiani, de novo, só uma impressão do treino de ontem. Só uma impressão do treino de ontem. Tem Pará entre os titulares, o Everton recuando, Vinícius Júnior titular e o Arão também entre os titulares. Tem algumas coisas aí que eu acho bem interessantes pensando no jogo. Primeiro, um ponto mais alarmante, a questão do William Arão, que ainda precisa de uma sequência para recuperar um nível que ele não apresenta há algum tempo. É um ponto que chama atenção no time. E muda um pouco a característica do meio também, se a gente pensar na base do Flamengo na temporada toda, que era a ideia de ter 4 meias mesmo, formando essa linha à frente do único volante, que hoje é o Jonas. Então muda um pouco essa característica, porque você passa a ter um jogador mais dessa marcação e chegada. É diferente de ter Diego, de ter Everton Ribeiro, Everton e Paquetá, para citar os 4 que em tese formavam esse quarteto titular. Acho interessante pensar do ponto de vista do Everton na lateral, porque o Everton é um jogador que geralmente rende bem em qualquer posição, né? É um jogador que mantém uma regularidade em bom nível. Mas o lado direito de ataque do Botafogo tem sido uma válvula de escape de velocidade um pouco maior, principalmente com o Luiz Fernando ganhando um pouco mais de espaço. Então pode ser um duelo dos principais dentro do jogo. Como que o Everton vai se comportar atacando, mas sendo atacado também. E o outro é o Vinícius Júnior. Primeiro, se realmente for titular, porque é uma oportunidade que todo mundo cobra, espera, gostaria de ver mais vezes. E mais do que isso, pela postura da linha de defesa do Botafogo. O Botafogo, em alguns momentos, e a gente falava sobre isso no trabalho do Alberto Valentim, por exemplo, no Palmeiras, e era mais radical do que tem sido no Botafogo, mas o Abel falou sobre isso também depois de Fluminense e Botafogo. A ideia era aproveitar a velocidade contra uma linha de defesa mais alta do Botafogo, mais avançada. O Vinícius Júnior das possibilidades de meias e pontas do Flamengo, quem mais tem facilidade para isso. Ser lançado na ponta, botar velocidade nas costas do lateral. Então pode ser
delicado ali para o Marcinho ter que lidar com o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior corresponder jogando desde o início, né, que é também um desafio para ele. Mas acho que são algumas variações, mudanças no time titular do Flamengo, caso esse time do treino se confirme, são mudanças que levantam pontos bem legais para o jogo. Tanto do ponto de vista defensivo, para ver o equilíbrio com o Everton, para ver o rendimento do Arão, mas também essa questão do Vinícius Júnior. Tentar atacar uma defesa que pode se posicionar mais à frente. E aí pode sofrer em velocidade nas costas. Agora, Rafa, a dupla de zaga é uma dupla de zaga mais pesada. Igor Rabelo e o Carli. Mas mesmo pensando em defesa alta, é difícil imaginar o Botafogo exercendo isso, né? Porque jogando para cima. Não vai jogar lá em cima. Também acho que não. Acho que vai ser um time que vai tentar sair rápido, mas vai tentar adiantar, subir o time no momento em que for ocupar o campo de ataque. E acho que aí é que está o risco, né? Se a gente olhar o Botafogo do ano passado, era um Botafogo com o Jair, que passava, e aí não é uma crítica só, para deixar claro, mas passava a maior parte dos jogos grandes se defendendo, criava poucas chances, mas era muito efetivo assim, né? E aí é um elogio, não é uma crítica, não. Era um time que tinha um comportamento aí tático muito bem definido para saber se segurar e contra-atacar. Se a gente olhar o Botafogo com o Valentim no campeonato, é um Botafogo que tem criado mais chances até. Às vezes não aproveita. Contra o Fluminense, por exemplo, acho que o Fluminense foi melhor no todo, mas o Botafogo criou muito contra o Fluminense na final da Taça Rio. Foi o Justo. O Júlio César fez uma ótima partida. Então também tem sido um Botafogo que acho que nesse sentido pode correr mais riscos, de tentar jogar um pouco mais. O problema está muito nesse setor do meio campo, né? O Marcelo ainda não conseguiu se aproximar de uma tarefa difícil, que é substituir o João Paulo. João Paulo é um jogador fundamental, era um jogador fundamental para o Botafogo no ano, como já foi no ano passado. Porque ele consegue conciliar a marcação com bola no pé, passe. Vamos acalmar um pouco o ritmo, pensar o jogo. E essa é uma missão difícil. E o Lindoso sente falta dessa presença ao lado dele. Não tem o Matheus Fernandes, não tem o João Paulo. O Marcelo não tem dado isso ainda. Também é difícil cobrar para o jogador que acabou de chegar, está tentando ganhar sequência no time titular. Mas vamos ver de que forma o Botafogo vai se comportar. Esse é um ponto importante mesmo. É uma zaga que não é das mais rápidas, caso tente jogar mais adiantada, tendo que cobrir um espaço para o Vinícius Júnior, que hoje é um jogador dos de maior potencial no futebol brasileiro, justamente em drible, velocidade, aceleração, chute de média distância. Vai ser um ponto legal para observar. Agora, curioso o Everton Ribeiro perdendo espaço, né? Vamos esperar para ver. Vamos lá, curioso, também, né? Curioso dá a impressão que a gente fala, tá indo super bem, que curioso. Não, é um jogador que realmente ainda não entregou aquilo que se espera dele. E nem, nossa, teve lampejos em alguns momentos, alguns poucos, não fez um jogo inteiro ainda, tá aqui o Everton Ribeiro. Né? A gente é até curioso, dizer a palavra errada. Acho que é até natural que isso fosse acontecer. A questão voltou também depois, porque jogou lá até a final da Sul-Americana, voltou depois, já teve um tempinho para poder retomar, apresentar alguma coisa e não apresentou. Quer dizer, não chega a ser surpreendente. Mas o Carpegiani está tirando um cara que tem nome, pelo menos, né? Está jogando com nome. A gente tem que esperar para ver a confirmação desse time depois se vai acontecer treino, mesmo. Né? Esse é um ponto. A outra é que eu não acho que ir para um jogo desse, com modificação no time, significa o fim da linha, ou perder o espaço, ou foi barrado, né? Um elenco que te oferece opções, você pode variar de um jogo para outro. Mas se tivesse bem, não seria sacado, né? Mas é um sinal, é claro, é um sinal de que, existe essa possibilidade. Você não é um intocável no time e nem poderia ser. Ainda em relação à questão da postura do Botafogo, que eu acho que é importante para isso também, tem a necessidade, né? A questão de regulamento, a necessidade é do Botafogo. Então, vamos ver como que vai ser esse comportamento dos dois lados. Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate na semifinal de hoje, mas o Hever garante que o time vai jogar para vencer. O nosso time não vai entrar por empate, a gente tem que entrar para vencer, até porque a equipe que acaba entrando por empate acaba sempre tendo grandes dificuldades. E aqui no Flamengo a gente não entra para empatar, e sim para vencer. Então a atitude tem que ser toda da nossa equipe, mais uma vez, e espero que nós conseguimos impor o nosso ritmo do início ao final e sair com essa vitória que nos dá a condição de chegar até a final do Campeonato Carioca. Já no Botafogo é o clichê, vencer ou vencer, né? Para isso o treinador Alberto Valentim busca a partida quase perfeita. Ontem nós não temos alternativas caso nós não vençamos o jogo, né? Então a gente precisa dessa vitória. O Flamengo tem a vantagem do empate, a gente precisa
entender bem o jogo, que não vai se ganhar no desespero, vai se ganhar com organização, com paciência, mas com muita agressividade também. Eu joguei um jogo só contra o Flamengo, eu só posso falar dos jogos aqui, e foi uma partida que eu gostei muito da minha equipe, e amanhã nós precisamos repetir com um pouquinho a mais ainda do que nós demos contra o Flamengo. Teremos que fazer uma partida quase perfeita para irmos à final. E aí a gente já falou aqui do Vinícius Júnior, e ele é o personagem. Foi o personagem dos 2 jogos. Só fazer uma justiça aqui, o Zé destacou na hora lá, o Keno e o Cleison. O Vinícius Júnior também, né? É um quebrador de defesa. Sim, é verdade. E a gente tem imagens aí da comemoração do jogo de fevereiro, né? O chororô, certo? E depois no outro jogo o Vinícius Júnior foi expulso, né? Essa história tá viva ainda pro jogo de hoje, ô Zé Elias? Eu acho que não, né? Não? Eu acho que não. Acho que tem a rivalidade normal, a concentração altíssima. Não acredito que eles devam tirar lá do fundo de novo esse tipo de situação. Acho que já foi, né? Nós já tivemos um jogo após esse chororô. Não, acho que também a contusão do João muda, né, a forma. Os jogadores começam a vamos jogar pro João. Isso também é trabalhado para tirar um algo a mais em relação àquilo que o jogador pode apresentar. Não acredito que vai ter chororô, não. Seria legal se tivesse. Acho que tudo bem se tivesse de novo para você. Não, sem problemas. Comemorações, elas são bem-vindas. O futebol precisa disso. Ele faz o gol e tem que pedir desculpa para o adversário. Eu nunca vi isso. Qual que é o objetivo você entra em campo para quê? Para ganhar. Para você ganhar, você tem que marcar gols. Né? Então, se fosse jogador do Botafogo ou do Flamengo, eu faria tranquilamente. Eu acho que vai ter uma tolerância mínima com qualquer coisa no jogo. Assim, eu não estou falando certo ou errado, né? Eu acho de pilha mesmo. Como foi no jogo que ele entrou e acabou sendo expulso, acho até que foi exagerada a expulsão, que para mim ele escorregou. Mas, assim, enfim, deixando isso de lado, acho que vai ter uma tolerância zero ou mínima nesse comportamento de um jogador mais atrevido, que vai para cima, dribla, não sei o quê, aquela coisa de como o adversário entende. E de novo, não estou falando que isso é certo. Acho que eu não vejo problema no tipo de comemoração, na questão do chororô. Acho que é uma provocação que pode fazer parte. Você pode gostar mais ou menos. Eu acho que não pode recriminar. Aí eu acho que é exagero o tipo de comportamento que se tem em resposta. Né? Eu até hoje eu não consigo entender o que passa na cabeça de um jogador que o seu adversário faz um gol, faz um gesto, faz uma brincadeira, uma provocação, assim, não é gesto obsceno, mostrar o dedo, né, como alguns já fizeram aí no passado, e o jogador vai lá e querer tirar satisfação, dar pancada, dar porrada, agredir o jogador adversário. Isso não dá, não pode passar na cabeça de um jogador profissional esse tipo de comportamento. Mas você acha, Luciano, ou para você acha que o jogo começa com esse clima, essa expectativa, primeira gracinha, primeira coisinha que tiver, já vai estar todo mundo meio pilhado com isso, ou já foi? Bom, a rivalidade é lógico que existe, mas eu concordo muito com o Zé. Eu acho que a questão do chororô mesmo, quando o Vinícius fez o gesto lá, eu acho que ela já passou mesmo, por conta também da fratura do João e etc. Eu acho que o espírito é o outro, mas a rivalidade sempre existe. Eu acho que é um caldeirão sempre, mas eu acho que essa questão do chororô, da provocação, eu acho que ela talvez ia ser deixada um pouco de lado. Mas pra você tudo bem? Eu acho que tudo bem. Eu como jogo futebol... Você provoca quando você joga muito futebol? O que você faz? Muito. Hein? Mas de chororô, que você possa imaginar. É mesmo? É. Que tipo de provocação? É quando você marca um gol? Quando você faz... Não, você joga que posição? Não é você joga que posição? Meio, né? Você é meia? Hoje volante, porque não dá pra correr mais, né? Ah, entendi. Então você é aquele cara que controla ali, só resguarda a defesa. Apoia, fica ali pra lá e pra... Faz um para-brisa, assim, é isso? É, exato. Tá. E aí... Vacilei, né? Isso. E aí como é que é a tua vibração? Que provocação você faz pro adversário? A provocação, ela começa desde no campo mesmo, quando você chega no adversário. O que você fala? Como é que é? Aí dos mais variados tipos de... Palavra de baixo. A gente que já... Você que já foi jogador, eu que sou, né? A gente não pode falar essas coisas dentro de casa. É uma tática, não pode, né? Não pode, a gente tem que manter pra gente. Mas é uma tática, você provoca aqui, faz uma piadinha aqui. O Mário Sérgio fazia isso como ninguém, né? Muitos jogadores aí. Você envolve entes queridos nas piadas? Não, aí tem que ter... Sempre brincadeira, mas com limite, né? Tá, entendi. Tem que ter respeito. E você já marcou quantos gols na carreira?
Não sei, mas tá rolando a Copa dos Impedidos. Fiz um gol lá ontem. Tá. Copa dos Impedidos. Como é que foi a comemoração? Básica, assim, ó. Pra God. Pra God. Tá bom. Mais uma paradinha no nosso bate-bola, bom dia. Vê se pode. É um cara de pau, né? Provocadora. Hoje, na ESPN+, tem Olhar ESPNW. Tá de volta.